Olá, novamente. Nós vamos falar, voltando um pouco sobre patentes, nós vamos falar sobre direitos e exclusão do direito em relação à patente. A patente, né, tem as seguintes características, né, como falar sobre direitos das patentes. Direitos garantidos: exclusividade de exploração, direito de utilizar a patente como suporte para ações judiciais, para vendas ou licença voluntária, aluguel. Então, os direitos conferidos ao titular da patente, o titular da patente nem sempre é inventor, o inventor pode ser titular ao mesmo tempo, mas o titular é quem aparece como representante legal da comercialização da patente ou da negociação da patente. Então, ele tem direito de excluir terceiros dele, no caso, quando envolve terceiros, de produzir, usar, colocar à venda, vender, importar o produto ou processo patenteado. Então, todas essas esses dispositivos são válidos, conferidos para o direito ao titular da patente. A patente é um bem, né, que pode ser vendido, né, comercializado, no âmbito da direito patrimonial. Então, quando uma empresa faz uma aquisição de uma outra, como a Google costuma fazer, ela acaba tendo todas essas prerrogativas, né? A partir do momento que compra uma empresa, envolvido o capital intelectual, principalmente as patentes, né? Então, hoje, no mundo digital, né, é lógico, uma patente nessa área digital de algum produto, né, ou processo, né, envolvendo talvez processo mais parte de topografia de circuito integrado, mas é importante a gente lembrar que a patente tem suas características, né, os direitos conferidos ao titular da patente. Isso é uma delas que a gente vai falar sobre esse assunto muito rapidamente. Então, existe a questão do existência de direito, princípio de territorialidade, né, a questão, a patente só vale onde foi pedida a proteção, a vigência de 20 anos, independente se o produto entrou um ano depois de ter depositado a patente, mas vale 20 anos do mesmo jeito, né, onde foi feito o primeiro depósito. Então, essas reivindicações de patente, né, são as mesmas que valem por todos os países signatários, onde a pessoa, o titular, né, ou o seu representante legal pediu a proteção. Então, todas as empresas multinacionais, né, aqui na patente, a gente, quando entende um pouco mais da patente, existe o depósito de patente residente e não residentes. Os residentes são os brasileiros, no caso, e não residentes são estrangeiros, ou seus representantes legais, que pedem a proteção. Infelizmente, no Brasil, os residentes são mínimos, né? São poucos residentes que pedem depósito de patente. Já os não residentes, essa é uma grande maioria. Em outros países como China, uma boa parte, né, de acordo com o relatório da WIPO, né, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, é ilustrada, né, é publicado um relatório anual falando que os chineses são os maiores depositantes de patente, né, qualquer tipo de propriedade intelectual naquele país. Então é bem interessante, né? Por que eu vou falar assim, os não residentes depositam mais patentes no Brasil? Porque por questão de princípio da territorialidade, tem que proteger aqui no país. Então, todo dia no NPI aparece um monte de pedidos de proteção de países que são signatários desse sistema. Então, no campo jurídico, existe o direito, né, de pedido de indenização de exploração de patente indevida. Então, para titular a circular, de direito de pedir indenização, né, pelos, pelos, pelos resultados econômicos, ou até questão de expectativa de direito, né? Então, ela pode estimular, pode pedir outros tipos de danos em relação ao uso indevido. Então, limitações, né, são de caráter privado, né, sem finalidade, o pessoal fala sem finalidade comercial, mas existe uma série de limitações também, que é um outro campo jurídico, né, isso aí se resolve no campo jurídico. O usuário anterior, de boa-fé, que não teve, né, como objetivo fins comerciais, né, então tem exclusão também, né, obrigações de direito do titular sempre manter a atualização dos patentes, né, o objeto já regularizado em todos os países, né. Então,
Nós temos dois tipos de licenciamento, de forma de comercialização, que é a cessão e licença. A cessão aqui, que é contrato que te transfere direito de exclusividade como um todo para um outro, né? É quando se faz a aquisição de uma empresa pela outra, a empresa que vendeu a empresa, né, acaba cedendo toda essa parte de propriedade intelectual. Então, isso é uma estratégia de empresas, né, grandes como o Google, que é uma empresa que tem ações no mercado. Então, eles têm uma inércia muito grande, né, pelo fato de ser uma empresa que passa pelos conselhos, e nem sempre uma decisão muito grande da empresa é consentida pelos conselheiros. Então, eles acabam comprando empresas menores que têm mais rapidez, né, para adaptar para uma nova tecnologia, ou inserir uma nova tecnologia. Licença de patente é uma autorização concedida para essa exploração de direito, né, são licenças que são feitas, aqui no Brasil é relativamente comum, as licenças que são feitas de patente. Um exemplo típico é o CAOA, né, que tem licença de vários tipos de propriedade intelectual, não tem a fábrica Share aqui no Brasil, mas tem, né, o CAOA que tem a licença para fazer exploração comercial. E assim por diante, né? Então, mesmo grandes empresas como fast food, como o McDonald's, não tem esse escritório, tem um representante legal que explora comercialmente a marca. Então, são modelos de negócio. Cessão de patentes, né? Então, cessão de patentes são cedidos, né? Parcialmente ou totalmente. Tem patentes que não tem sua característica e o detentor não tem interesse de fazer cessão total, pode fazer cessão de acordo com o contrato. Isso aí é tudo registrado junto ao INPI. Falando sobre cessão de patente, isso aí é um tipo de transferência, né, de alguma tecnologia para fins de exploração comercial. E lógico que patente ele protege o produto de seus concorrentes, né, que tem uma característica diferente de uma da outra. Uma patente é uma diferencial de produto, às vezes para a mesma finalidade, mas o concorrente não pode explorar aquela tecnologia porque não tem licença ou cessão de patentes. A licença é uma autorização para a exploração de patentes, assim como pedido de patente após a publicação e requerido do exame, né? Tem um prazo determinado e envolve remunerações. Então, essas são as características das licenças patentes, né? Em termos de modalidade, nós temos a patente simples, que o licenciador pode continuar direta ou indiretamente explorar a patente, e exclusiva quando implica exploração por parte do licenciador. Exclusiva é quando uma única empresa faz um contrato, né? Tipo de licença, baseado em tudo em contrato, confidencialidade, e assim vai ser a parte mais comercial. Licenças parciais também, toda patente, marca, qualquer coisa tem envolvimento na parte contratual, territorial, né, assim por diante, tá? Obrigação do titular da patente, das partes, é garantir a pagamentos, honorários, royalties, entre outras coisas, né? Oferta de licença, né, a universidade em geral tenta fazer esse tipo de oferta de licença, como a Unicamp, USP, o FBC, né? O FBC não tem como produzir, né, a Unicamp, então passa para terceiros. Isso é uma forma de licenciamento e vira uma fonte de ativos para a instituição. Então, o que é licença compulsória? Né? Outro tipo de licença, né? A licença compulsória nada mais é do que o jocoso termo chamado quebra de patente, né? Na forma informal, né? Na forma informativa, nos e-mails jornalísticos, né? Fala licença compulsória, chama de quebra de patente. Não existe quebra de patente, existe algo chamado licença compulsória, é quando existe um abuso de poder econômico em relação a algum tipo de produto, por exemplo, medicamentos, quando existe um caso de calamidade pública ou abuso de poder econômico. Então, no caso do Covid, né, tivemos vários tipos de licença compulsória e outros eventos, né, onde teve algum tipo de endemias, né, alguns tipos de propagação de doenças, etc., né? Então, principalmente doença respiratória, é muito mais fácil de espalhar do que outros tipos de doença, né? Contagiosa, né? Então, quando se
se existe um produto no mercado, já em comercialização, e conforme vai aparecendo esse tipo de problema de saúde, a empresa vê como uma oportunidade de um grande negócio, acaba explorando comercialmente, né? Quando se observa esse tipo de abuso, é aplicado licença compulsória pelo Estado. O Estado determina o preço, inclusive tirando a exclusividade de patente, fazendo com que os terceiros produzem similares ou genéricos. Então, isso é um poder de Estado que tem em relação à licença compulsória. Então, o termo correto de quebra de patentes é a licença compulsória. Não existe quebra de patente no jargão jurídico, existe sim licença compulsória. Então, a licença compulsória tem seus dispositivos, né, dentro da Lei 9279, dentro da propriedade industrial. Então, todo objeto de proteção passa a ser controlado pelo Estado. Então, a licença normalmente é onde ocorre abuso de poder econômico ou até tecnológico, né? Então, as pessoas têm uma necessidade de utilizar aquele medicamento para tratamento e existe um poder de abuso econômico. Então, nesses casos que são aplicadas essa licença compulsória. Extinção de patente, quando a pessoa deixa de pagar a anuidade ou deixa de ter interesse, né? Então, tem extinção de patentes também, que é questão de processo de nulidade, né? Então, todos os direitos são excluídos, né, da patente. Então, caducidade, né, quando ah, ocorre algum tipo de desinteresse, concessão, né, abuso, desuso, né, dessas patentes, né? Então, basicamente, são esses itens que a gente tem que levar em consideração, né? Então, tem algumas legislações bem específicas, né, para quem que serve, né? Nós temos a questão da patente, né? Quem desenvolve patente, o inventor, tem direito a resultado de comercialização. Isso depende do contrato de trabalho, depende muito da política da empresa. Por um lado, a empresa pode estar estimulando a criação de novos produtos, mas pode estar criando um ambiente pesado de competição tóxica, né, no jargão de hoje, né? Então, muitas empresas, às vezes, pagam somente salário, mas algumas empresas pagam a participação do resultado comercial. Então, nós temos várias situações, né, assim por diante. Agora, se o empregado desenvolve alguma patente fora das atividades comerciais, não, a empresa não tem nenhum direito de reivindicar nenhum tipo de direito, né? Ele criou, não usando a estrutura da empresa, você tem que ser comprovado, né? Isso aí é um campo jurídico, mas tem muita gente que produz, inventa alguma coisa por necessidade cotidiana, sem a estrutura da empresa. A empresa não é dono, né? Não é o funcionário não é escravo da empresa. Então, são independentes, são invenções livres. Então, essa relação empregado-empregador, normalmente as empresas mais abertas, né? É lógico, tem que fazer a governança para não criar competição indevida, né? Normalmente são feitas premiações, são feitos divisão de royalties, né? E assim por diante, de uma forma, né, a empresa tem que manter bem transparente essa política, né, em relação à propriedade intelectual e dos seus resultados comerciais, né? As grandes empresas têm incentivos, né? E por isso que eu falo para vocês, né, que tem que ter uma política no recursos humanos de evitar que ocorra uma concorrência predatória dentro da empresa, né? Então, de uma certa forma, a gente tem que ter algum tipo de política. Dentro da universidade, né, onde a gente convive, as partilhas são um terço para o pesquisador, um terço para a universidade e um terço para departamento ou faculdade, conforme a estrutura da instituição. Então, basicamente, a gente tem esses direitos, né? Direitos comum, né? Você pode fazer cessão, pode fazer licenciamento parcial,
cessão parcial ou exclusivo, assim por diante. Isso aí, dentro do contexto digital, né, essas mesmas leis, né, valem, né, para marcas, né, software, assim por diante.